Fala, galerinha do Espírita Pop! Bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui com a participação especial da Blush, do Cris. Beleza, galera? Tudo bem por aí? Fiquei devendo apresentá-la para vocês daquela vez, então tá aí, essa é a Blush. Aqui às vezes a gente faz daquelas esticadas de braço, mas vamos lá, porque hoje o dia é especial, o tema é especial. Nós vamos estar falando da amizade. A Coisa boa. amizade, nem mesmo a força do tempo irá separar. Se eu errar uma palavra ou outra cantando, vocês dão aquela maneirada, porque o que acontece? Eu sempre troco para ficar único, para ficar especial. E a ideia do tema de hoje foi do Cris, estava inspiradíssimo, porque foi uma bela ideia, Cris. Show de bola, isso aí, né? Quem de nós não tem, entre os amigos, uma família que a gente escolheu? É aquela coisa, né? Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Obrigada por você existir, amigo. Chama a vinheta, produção! E vamos lá. Cris, amizade. Qual é o papel dela nas nossas vidas? Bah. Enfim, eu acredito que a amizade é aquele processo onde a gente começa a saber por que veio, né? Porque independente da religiosidade, independente dos valores que a gente está vinculado, nos amigos a gente encontra a ressonância de quem a gente é. Porque a família tem que nos suportar, a mãe pode nos achar bonitinho porque é filho, aquela coisa toda, mas os amigos, eles vão nos dar a real, né? Vão nos ajudar naquilo que a gente já faz, para o bem ou para o mal, né? E aí a importância da gente ser um bom amigo e cultivar boas amizades. E eu acho assim que o primeiro ponto importante da gente começar a tratar é quando a gente se sente sozinho, quando a gente sente que não tem amigos, né? Porque às vezes isso é um tema que traz felicidade, belas recordações, às vezes é algo que nos deixa para baixo, porque a gente pode se sentir meio sozinho nessa jornada chamada vida. E aí, a gente tá sozinho mesmo? A gente não tem amigos? Pode acontecer? É uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, que nós temos clãs espirituais muito grandes. Pessoas que nós somos irmãos, primos, né, filhos, somos pais de centenas de pessoas nas múltiplas vidas que nós vivemos, né? Então, isso dá uma dimensão de que boa parte desses amigos mais próximos, mais chegados, eles já compuseram a nossa família, já foram nossos brother, nossa sister. Então, aí, para nos dar a real, para nos ajudar, para a gente ter também, tolerar, né, aquele amigo mais difícil. Quem não tem aquele amigo chato, aquele amigo... Mas não adianta, a gente gosta dele, a gente está com ele, e são coisas muito legais que acontecem na vida da gente, porque a gente começa a perceber que é capaz de ser um pouco melhor, de não ser uma pessoa tão reativa, né? Então, é muito bom a gente poder fazer amigos e celebrar isso, que talvez seja o grande ensinamento da fraternidade cristã, seja o espírito de amizade que nos une, né? O que tu acha, amigo? Tem dois lados. Primeiro, o seguinte... Inicialmente, a gente pode estar se sentindo sozinho, falando assim, eu não tenho amigos verdadeiros. Se hoje, até hoje eu vivi certas experiências... Agora que eu percebi que eu nem respondi a tua pergunta, né? Pois depois é. eu fiz na minha volta aqui e não falei. Fala aí, eu vou te dar essa oportunidade. Não, é verdade. Olha, eu posso falar por mim, né? Meus amigos são muito na minha vida e eles com certeza têm um papel fundamental para que eu me sinta acolhido, e também tenho o maior prazer de acolher eles quando eles estão aí na bad ou quando estão a fim de comemorar também, né? Que é legal, né? Vivenciar os dois sentimentos. Se tiver pizza, então, melhor ainda. Porque, tipo assim, quando a gente tá se sentindo sozinho, primeiro a gente tem que pensar, eu tô sozinho agora, neste momento da minha vida. Se até hoje eu tive desilusões em relação às amizades, percebi que não eram tão verdadeiras assim, isso não impede que, de repente, quanto eu menos esperar, apareça um amigo encarnado
que vai me ensinar e me fazer sentir o que é a verdadeira amizade. Ou seja, às vezes a gente vai passar uma infância sem verdadeiros amigos, mas aí a gente vai chegar lá no ensino médio, por exemplo, vai conhecer alguém que vai marcar. Porque não importa a quantidade, a gente sabe disso, o que importa é a qualidade. Quando a gente vai crescendo, mais a gente vai dizendo que a gente conta nos dedos de uma mão quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque falar e ser é bem diferente. Mas a qualquer momento a vida pode nos surpreender. Por exemplo, tá aí o Cris, que é a prova viva disso, porque você vê, a gente se conheceu agora, gente, durante a pandemia, do nada, assim, Deus, né, quando acha que é o momento certo, tudo converge para acontecer. E aí, nós nos conhecemos pelo Instagram, numa live que eu tava fazendo, as amigas dele ficaram sabendo da minha live, entraram, gostaram, chamaram ele para ver também, ele também gostou, aí a gente começou a conversar por mensagem, se ligou, e na ligação, a primeira ligação já foram quantas horas, Cris? Bah, foi um tempo. A gente foi marcar uma live, né? Para introduzir, a gente foi marcar uma live, vamos falar sobre espiritismo, porque a gente não estava fazendo trabalho presencial, né? Que é aquela coisa, a gente sabe que tem um débito lá de trás, a gente precisa trabalhar, né? E aí ficamos aí, umas 3 horas, eu acho, conversando? A primeira vez, assim, fluiu muito, sabe? Eu não senti que eu tava falando com um estranho. E o espiritismo explica isso, porque, ou seja, a gente pode não lembrar e aparentar que estamos conhecendo ali pela primeira vez, mas não, é algo que vem de trás e a sintonia, a facilidade com que as coisas se dão são uma prova concreta disso. Além disso, mesmo quando a gente, no momento, ou passa um bom tempo da nossa vida sem encontrar esses amigos verdadeiros encarnados, nós nunca estamos sozinhos do ponto de vista espiritual, ou seja, os nossos amigos desencarnados e que ainda não encarnaram ou não precisam mais reencarnar, estão ao nosso lado constantemente, né? Ajudando, mandando boas vibrações, intercedendo, pedindo intercessões por nós. Temos o nosso best friend, melhor amigo, que é o nosso mentor espiritual, ou seja, alguém que está ali do nosso lado o tempo inteiro. Às vezes a gente esquece dele, não agradece o suficiente, né? A gente também tem que estar atento a isso. Então, assim, sozinho, ninguém aqui pode dizer, eu não tenho um amigo verdadeiro. Você tem sim, encarnado ou desencarnado. E quem é o nosso melhor amigo? O amigo, assim, para todas as horas, Cris? Para mim é Jesus. Jesus! É isso aí. Eu tenho diálogos e bate-papos com Jesus, assim, né? E aí eu trato ele com muita naturalidade, como se ele fosse meu amigo irmão, assim. Porque é como eu me expresso, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ter uma linguagem como se fosse, né, o advogado diante do juiz. Não, né, gente? Ele nos conhece do avesso, né? A gente tem que lembrar aí, se Jesus criou a Terra, a gente sabe isso pelo livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, a Terra tem 4 bilhões de anos, então, assim, o Cristo já era o cara quando nós ainda estávamos no projeto, gente. O André Luiz vai falar que a gente tem, em média, aí para chegar no estado nominal, 1,5 bilhão de anos, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, ou no Mundo Maior, um dos dois lá. E aí, 1,5 bilhão de anos. Jesus já tinha 4, já era o Cristo. Então, gente, a gente pode conversar com Jesus assim, porque ele nos conhece, não precisamos ter, assim, escrúpulo. Ele sabe que a gente faz escondido, então, consciência, né? Ele ama o nosso melhor e o nosso pior. Como é que é? Ele ama o nosso melhor e o nosso pior. E isso é que é a verdadeira amizade, né? Isso é muito legal, né? Gente, um livro legal para ler aí há 2000 anos. Tem uma hora que o Emmanuel lá, que era naquela época o senador romano Publio Lentulus, vai procurar Jesus no meio da calada da noite, para não aparecer, coisa e tal. E aí Jesus fala para ele, tu tinha que vir na luz do dia, para tu aproveitar essa oportunidade. Então, assim, e ali ele demonstra que ele queria que o Emmanuel ali tivesse na condição de uma pessoa que é o que ele é. Ou seja, ele era um senador do Império Romano, ia visitar Jesus como ele é. Se eu sou pipoqueiro, se eu sou faxineira, se eu sou pedreiro, ou se eu sou ajudante da casa do meu pai, é esse que Jesus está buscando. Não é uma pessoa que a gente não é uma pessoa que a gente não tem, vamos dizer assim, condições de ser. Né? E por isso que eu achei muito legal quando eu te conheci, Mila, porque tu falava daquele jeito engraçado ali, né? E aí, show de bola, porque cada um tem uma forma de entender.
Ontem tu mandou um vídeo do Campete, da FEB, né? E ele falando, dando uma paz, aquela fala calma dele. E eu pensei, nossa, falta muito para ser espírito evoluído, né? Porque eu fico ligado no 500 volts, ansioso, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Quer dizer, gente, e aí eu comecei a pensar, mas será que não tem que ter um pouquinho de diversidade? Aí lembrei dessa frase de Emmanuel, que vai dizer que Deus é um Deus de diversidade. Tem amigos de gente de todo tipo, né? E assim, a gente entrando nessa história de Jesus é o nosso melhor amigo, é o amigo que nunca falta, e a gente sabe que ele é o nosso modelo, ele, né, foi o que nos mostrou o que é a verdadeira amizade, no sentido de, quando ele aceita o nosso pior, mas enxerga o nosso melhor, os nossos potenciais, não nos julga, mas não passa a mão na cabeça também, né? Porque ele ia lá e falava, vai, não peques mais. E quando os apóstolos ali vacilavam, ele falava, queridão, né? Tu tá mandando mal. Ele não deixava passar. E aí tem essa frase aqui do André Luiz, está no livro Sinal Verde, no capítulo Perante Amigos. E ele diz, a amizade verdadeira, ela não é cega, tá bom? Não é cega, não. Mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. E é desse jeito. Nós, às vezes, não escolhemos as nossas amizades, elas simplesmente acontecem e é mais forte do que a gente. E nós percebemos que aqueles nossos amigos não são perfeitos, estão longe disso. Mas ainda que a gente consiga enxergar esses lados negativos que eles têm, caramba, os lados positivos são tantos. E a gente, tipo assim, diminui os negativos, tenta ajudar eles nesses pontos, mas com certeza exalta o que eles têm de bom, ajudando eles também nessa caminhada evolutiva de cada vez mais buscar a sua melhor versão e tentar corrigir aquilo que traz de não tão bom assim. E aí, quando a gente é amigo de verdade, a gente vai se importar o suficiente para mandar real, às vezes. E falar, olha, cara, isso aí não tá legal, isso aí não tá certo, eu acho que talvez não deveria ter sido exatamente dessa forma. Quem sabe fazer assim? Quem sabe esperar um pouco? A gente dá conselhos. Só que chega um momento em que a gente pode confundir as coisas e começar a querer viver pelo outro, ditar o que o outro tem que fazer quando a gente percebe que tem algo de errado. Mas até que ponto o nosso julgamento tá certo e até que ponto a gente pode ir? Porque, querendo ou não, cada um tá aqui para vivenciar certas experiências e para tomar decisões por si próprio. A pessoa tem que viver, né? E aí, é por isso que tem essa outra frase aqui que eu peguei do Emmanuel, que ele fala assim, acompanhamos as provas dos amigos, inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos tomar-lhes-íamos o lugar sobre as cruzes que carregam. A vontade é falar assim, não, me dá aí todos os seus problemas, me dá aí todo o seu sofrimento, que eu sofro por você, eu vivo por você, deixa comigo. Mas ele fala, é necessário fortalecer-lhes o ânimo, para que não desfaleçam na luta, único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é estimular, é dar força, é falar assim, ó, eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui para te dar a mão, mas quem tem que fazer são eles, porque ele fala, é o próprio resgate de libertação. Então, nenhuma das nossas experiências é por acaso. Então, Cris, assim, sobre isso, você já teve alguma experiência com algum amigo seu em que você se importava tanto com ele, que você quis abrir os olhos dele para algo que você achava que ele estava fazendo de errado, más escolhas, enfim, e você extrapolou aquele limite e passou a querer meio que fazer por ele, ordenar o que ele devia fazer, e isso acabou abalando a amizade, porque cada um percebe no seu tempo, e também quem disse que a gente está certo, às vezes a gente também se engana, né? Várias vezes, né? Várias vezes eu fui muito chato, algumas deu certo, mas muitas as pessoas se sentiram tolhidas, inclusive que elas queriam fazer a coisa errada, né? E aí a gente tem que lembrar do próprio Cristo, olha, ele deu todo o aconchego, carinho, amor para aquelas pessoas que ele convivia, mas muitas quiseram ir para outro caminho. E compreender isso, para mim, é muito difícil, né? Eu sou sagitariano, coisa e tal, para mim as coisas têm que ser mais
vamos lá, né? E eu não sei se a natureza ela não faz isso, ela não escolhe um para ser de boas, faz o que tu quiser, outros não, para ser aquele amigo que puxa. Só que às vezes a gente passa pro chato, né? Sim, a minha mãe, eu me lembro que ela vivia repetindo pra mim quando eu era pequena. Ela falava, Camila, ela me contava uma história dos sábios. E ela dizia assim que um sábio uma vez disse que há 3 formas de aprender uma coisa. Uma é você ouvindo um conselho. A outra é você observando o que acontece com os outros, percebendo, opa, não quero que isso aconteça comigo, e fazendo diferente sem precisar passar pela experiência. E a terceira e mais dolorosa é quando a gente quer pagar para ver. E geralmente nós queremos pagar para ver. Porque nós achamos que com a gente vai ser diferente, que a outra pessoa não entende. E, enfim, se a gente tá nesse momento e tá com esse pensamento, então que seja. Porque nós mesmos tivemos tantas oportunidades de errar para depois entender o que era e o que não era, porque a outra pessoa não. Às vezes a gente tenta proteger demais e com isso a gente evita que ela aprenda da forma que ela optou por aprender, mas de qualquer forma é o caminho que vai dar bom no final, né? O único determinismo é a gente chegar a espírito puro vinculado a Deus, né? Isso aí é o único determinismo real. Portanto, todos nós vamos ser espíritos de luz um dia. O que a gente está aqui calculando é o tempo que isso vai levar. Tipo, e às vezes a gente sofre pelo outro, né? A gente tem vergonha alheia pelo outro, tem dificuldades em se relacionar com a outra pessoa de maneira a entender que ela também tem o tempo dela. Não, a gente quer todo mundo com a gente no mesmo, né, no mesmo barco, no mesmo avião. Não, vamos todo mundo junto, meus amigos têm que estar todos juntos para a gente não perder, achando que o nosso roteiro é melhor. Né? E aí é complicado a gente dizer que o nosso é melhor, porque nem o Cristo agradou a todos. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de humildade e saber que a nossa melhor situação é, no máximo, uma boa hipótese. E os amigos, né, eles têm esse duplo papel. Primeiro, eles vão ser a nossa fortaleza nessa jornada chamada vida, porque, querendo ou não, a gente passa por muito perrengue, né? Não tá fácil pra ninguém. Então, uma hora ou outra, a gente tá ali caindo, rolando no chão. E aí, lá vem o nosso amigão, né? Dá aquela puxada e falar, cara, você consegue, calma, vai passar. Então, eles nos dão força, nos estimulam a continuar. E, ao mesmo tempo, também, eles são grandes professores no sentido de nos ajudar a colocar em prática a caridade no seu verdadeiro sentido, né? O amor ao próximo, em que a gente vai ter ao lado pessoas diferentes de nós, porque por mais que a gente tenha sintonias grandes, assim, em alguns aspectos, eles não são nossos gêmeos, nossas cópias, têm personalidades diferentes, vivências diferentes dessa e de outras vidas, então nem tudo ali bate e a gente vai ter que aprender a ter tolerância, a ter empatia naquilo que não bate. E com esse amor que a gente sente por eles, que é genuíno, nós percebemos que somos capazes de tudo. E eles são um treinamento intensivo para que futuramente, mais evoluídos, nós consigamos fazer isso com todos, né? Ou seja, vejamos a todos dessa forma, e não só os nossos próximos, mais próximos. Tem uma frase de Jesus no livro A Vida Escreve, que ele vai dizer para Hilário Silva, através do nosso querido Chico, ele vai dizer assim, Bartolomeu, vencer tendo inimigos é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. A batalha mais árdua é vencer com os amigos. Quem é que não reúne os amigos, gente, para jogar futebol, para dar uma brincada? Daqui a pouco um faz uma brincadeira, o outro não gosta, dá aquela treta. Então, esses amigos, eles acabam, muitas vezes, sendo um desafio para nós também, porque a gente tem que conciliar nessas personalidades diferentes. E essa mensagem, na verdade, foi psicografada ao Valdo Vieira, na época, e do Hilário Silva, e eu acho uma verdade muito grande, porque a gente fala muito do inimigo, mas o inimigo se declara, ele tem, né, já sabe que tem que te cuidar. O amigo é mais complicado, né? A gente vai lembrar do próprio Cristo ali. Mas uma coisa bacana também, que eu considero muito importante para a gente administrar as amizades, é aceitar ter amigos imperfeitos, sabe? E sem entrar na esfera do julgamento, sem da fofoca, porque às vezes um comentário que a gente faz de um amigo que a gente ama, fulano chega sempre atrasado, fulano não dá valor para fulana, sabe aqueles comentáriozinhos assim, mas a gente ama aquele amigo.
vaza a conversa, chega lá no amigo, estraga uma amizade super legal, super bacana. Ele tem umas dificuldades, mas eu também tenho as minhas. Então, não perde tempo, né, tentando ter amigo perfeito. A gente não veio para consertar ninguém, essa é a verdade, né? É o nosso papel. A gente está no mundo para se ajudar. Tem horas que a gente tem que ter um cuidado. Eu já tive isso, né? Uma amiga está muito mal, terminou um namoro. Eu falei, botei num carro. Falei, nós vamos lá no psiquiatra, porque eu tô com medo de ti. Tu vai tomar um remédio, tu vai baixar essa bola, tu vai fazer terapia, centro espírita direto. Claro, ela é espírita, então, assim, a gente deu aquela pressão para ela, vai tomar passe isolado. E eu acho que a gente pode fazer isso, tá? Assim, tipo, convidar um amigo para ir na palestra espírita, mandar uma palestra para um amigo. Quantos amigos eu já mandei palestra espírita? Tem uma da Anete Guimarães, eu gosto muito, a busca neurológica, a causa neurológica da felicidade. Gente, essa palestra, ela dá uma dimensão muito legal, assim, dos desafios que a gente tem que enfrentar, né? Onde ela fala ali que a gente pode, às vezes, achar que tudo na nossa vida que a gente faz de ruim não tem um efeito psicológico positivo, né? E às vezes é um pouquinho mais demorado. Ela fala em 3 estruturas de felicidade: aprender, ser desafiado e sofrer. Então a gente tem que tirar o nosso amigo, às vezes, do culto ao sofrimento. Como é que a gente faz isso? Alegrando ele, sendo um cara legal, tendo bons assuntos, né? Saindo um pouquinho daquela esfera da cultura que não é tão legal, né? A cultura do terror, a cultura da sacanagem. Quer dizer, tenta trazer ele para uma esfera melhor, por onde agora tem mais acesso a ele. E assim, é aquela diferença entre tentar consertar, que não é o que a gente deve, né, querer, e sim influenciar para o bem. A gente, assim, mostra as portas, né? Tipo, mostra o caminho. Mas, fala, eu vou com você, mas ele tem que escolher ir também, né? E o último ponto que eu acho legal a gente abordar aqui é como a amizade verdadeira persiste e ultrapassa a barreira do tempo, né? Então, não importa o que aconteça, se a morte física também chegue, é um laço que nunca mais se desfaz desde que ele seja verdadeiro. E aí acabam se tornando, assim, aquela nossa família espiritual, né? Que é assim que a gente chama. Tem vários amigos assim. E eu acho muito legal uma história, gente. Eu era mais novinho um pouquinho, né? E aí eu estava no centro espírita começando a ser espírita, devia ter uns 18, agora eu tenho 22, né? Aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de perguntar para o seu Linneu Meirelles, que foi uma das pessoas que, quando o Chico distribuía aquele dinheiro lá no Abacateiro, o Chico Xavier distribuía lá no Abacateiro, uma história famosa, era um lugar ermo, no meio do nada, milhares de pessoas famintas, desesperadas, iam ganhar um dinheirinho do Chico, ganhava uma bênção dele também, um amparo dele, e ele sentia a necessidade de dar esse dinheiro, que hoje o governo faz, mas na época, né, gente, estava outra realidade, anos 80, por aí, pobreza muito extrema, então você lá podia pegar aquele dinheiro e comprar 1 quilo de arroz, vamos supor, era algo em torno de R$5 hoje. E como é que esse dinheiro vinha? O seu Linneu tinha, em Niterói, tinha um tabelionato, então ele sabia que o Chico não aceitava presente, ele teve a ideia de pegar esse dinheiro das firmas, né, que são reconhecidas. Quando você vai lá no cartório reconhecer uma firma, de repente o pai de vocês já foi, sabe como é que é, né? Tem que reconhecer a firma. Tem uma taxinha. Aquela taxa era toda para o abacateiro. Então o Chico brincava que eram as firmas de Jesus. Então eles levavam para distribuir esse dinheiro. E aí eles tiveram uma amizade muito longa com o Chico, os filhos também. Aí um dos filhos veio para Torres, e é presidente da nossa casa aqui, e ele veio visitar o filho. Daí eu não tinha muita papas na língua, comecei a perguntar para ele um monte de coisa, e eu estava do lado dele, perguntei também sobre ele e Emmanuel, e aí ele começou a contar o seguinte, que com muita insistência eles perguntaram, então ele falando, né, testemunha ocular, Chico, quanto tempo você e Emmanuel estão juntos, coisa e tal? E Chico, bastante tempo, e aquela pergunta, né, Chico, mas quanto tempo, mais ou menos, por cima? Uns 35 mil anos. Então, gente, nós estamos juntos há muito tempo, a grande maioria de nós. Então, vamos celebrar isso da maneira mais positiva que a gente puder. Manda um abraço pro teu amigo aqui, envia pro teu amigo o vídeo, fala assim, eu aprendi com um amigo meu que a gente viajava muito junto, ele pegava o telefone, gente, ele é espírita, e aí eu tomei nos dedos, assim, né? Ele pegava o telefone e dizia assim, tô só ligando para dizer que te amo, tá? Um abraço, tchau. Gente, o te amo desconcerta, né? Isso é muito... O Piangers, que é aqui da minha região, aqui do Rio Grande do Sul, ele tem uma palestra sobre o poder do eu te amo,
Então, gente, vamos dizer que a gente ama. Qual o problema, né? Então, já pega a marca do... Compartilha esse vídeo com todo mundo, manda no WhatsApp, manda para todo mundo, todos esses amigos, é uma forma de dizer que vocês também amam, né? Exato, manda assim, ó, só tô passando para dizer que eu gosto de ti. Gente, às vezes tu conserta a tarde de uma pessoa, tu conserta a manhã de uma pessoa. Ó, eu só quero te dizer que tô com saudade de ti, vamos marcar aquele encontro que a gente nunca marca, mas vamos marcar. Só vamos marcar, já dá uma esperança. Bora marcar e nunca marca. E aí, para finalizar, essa frase maravilhosa aqui do André Luiz, que eu fiquei assim, nossa, que poético, que é: o amor do amigo verdadeiro desce abaixo das raízes e se eleva acima das estrelas. Não tem limites. Lindo demais. E aí, agora a gente, infelizmente, tem que se despedir. A gente já extrapolou o tempo pra variar, porque aqui a gente não gosta, a gente gosta pouco de conversar, né, Cris? Mas é isso, galera. Esperamos vocês novamente semana que vem, beleza? Beijão. E até mais, galera. Até mais.